conhece a mente desse Deus. Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. Ressurgência é um fenômeno da natureza, um fenômeno oceanográfico, através de ventos que vêm da costa para o mar, que deslocam as águas superficiais do mar, fazendo com que esse deslocamento das águas superficiais tragam à superfície do mar águas profundas. Esse movimento chamado ressurgência promove a vida nos oceanos. Elementos das águas profundas são levadas às águas superficiais, gerando vida nos oceanos, e nós vimos, inclusive, que até mesmo o ar atmosférico, 42% do oxigênio que nós temos, é fruto e produto deste movimento da ressurgência. Mas, pastor, o que isso tem a ver com a Bíblia? Não, você não está numa igreja maluca, não. Fique tranquilo. Nós fazemos uma ponte deste movimento com a necessidade que nós vivemos hoje na igreja brasileira, e falando de reforma protestante, na igreja brasileira, de que haja um sopro de Deus sobre a igreja e a fé cristã brasileira, para gerar, para movimentar e para transformar a fé cristã no Brasil, que hoje tem se caracterizado por uma religiosidade mística, baseada no toma lá da cá, uma fé que tem sido uma fé superficial e tem fugido da Escritura. E quando nós declaramos isso, a ressurgência, estamos dizendo, irmãos, que nós necessitamos de um sopro de Deus sobre a igreja brasileira, para a volta de uma fé profunda. Portanto, uma fé que possa, de fato, fazer e trazer diferença no meio da sociedade brasileira. Afinal de contas, nós hoje, evangélicos, de uma maneira geral, somos 25% ou mais da população brasileira, e a pergunta é: que diferença nós temos feito no meio da sociedade brasileira? E talvez porque estejamos vivendo uma fé superficial, não há transformação, não há mudança. Um exemplo de um momento histórico em que Deus soprou o sopro do Espírito, movimentando e fazendo com que o mundo fosse abalado, por imergir na vida de alguns homens uma fé profunda, foi justamente a reforma protestante do século XVI, e amanhã nós celebramos 499 anos do início dessa reforma, com a fixação das 95 teses de Martinho Lutero na Catedral de Wittenberg. E uma das maneiras que nós recebemos essa herança da reforma são os pilares da reforma protestante. E nós aqui, desde o primeiro domingo, temos visto isso. Quais são os 5 pilares? Sola Fides, você repete comigo. Sola Fides é o quê? Somente mediante a fé em Cristo Jesus nós temos acesso a Deus. Sola Gratia. Somente pela graça do Senhor Jesus, somente pela graça abundante do Senhor Jesus, nós podemos nos achegar ao trono de glória do nosso Deus. Sola Escritura. Somente a Escritura é a autoridade para transformar a transformação da minha vida. Qualquer outro dogma, qualquer outro ensinamento que não seja a Escritura se torna secundário. Solos Christus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há um outro caminho, não há outra verdade, é somente através de Cristo Jesus que nós podemos nos encontrar com o Senhor. E hoje nós falaremos sobre esse importante tema da reforma protestante: Soli Deo Glória, somente a Deus a glória. No contexto, irmãos, da reforma protestante do século XVI,
essa afirmação dos reformadores implicava em algumas coisas importantes que eu quero, para a gente partir e depois partir para o texto, a gente poder chegar no texto com essa bagagem. Primeiro, reconhecer que somente Deus é digno de receber toda a honra pela obra da redenção em nossas vidas e na história da humanidade. Ou seja, nenhum outro homem, nenhuma outra mulher do passado, por mais dedicados a Deus que tenham sido, merecem a honra, merecem a glória. A honra é somente de Deus, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que sofreu a nossa rebelião, a rebelião da raça humana, mas que pela sua misericórdia, então, realizou esta obra em Cristo Jesus. A este Deus, e somente a este Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja toda a glória, toda a honra. E ainda, combater toda e qualquer divisão entre trabalho profano e sagrado, ou seja, tudo o que fazemos pode e deve ser para a glória de Deus. Na Idade Média, momento em que a reforma acontece, no período de transformações, havia esta ideia: o monge que estava ali no mosteiro, o seu trabalho era um trabalho sagrado. No entanto, o camponês que trabalhava no campo realizava um trabalho profano. E os reformadores, então, afirmam: não, tudo o que fazemos, todas as obras que realizamos, nós devemos fazer para a glória, para a honra de Deus. Se ensinamos, se dirigimos nas nossas profissões, se advogamos, isso fazemos para a glória, para a honra de Deus. Ainda, irmãos, no contexto da sociedade contemporânea, e aí fazendo um link diretamente para a nossa cultura, para a nossa sociedade, uma sociedade altamente narcisista, nós encontramos resistência a esta afirmação. Nesta sociedade nós encontramos uma grande resistência. E essas perguntas emergem dentro de uma cultura narcisista da seguinte maneira: por que nós deveríamos viver para a glória de Deus? Afinal, o que somos, o que alcançamos, não fazemos por nosso próprio mérito. Dentro de uma cultura narcisista, nós nos deparamos com essas questões e muitas vezes nós somos invadidos por este mesmo narcisismo, que muitas vezes entra no nosso coração. Nós, no século 21, que é caracterizado por esse narcisismo, não pega bem esse pensamento: toda a honra e toda a glória ao Senhor. Agora, será que eu vou ser um bom professor, vou ser um bom motorista, vou ser um bom advogado, e Deus receberá o mérito? Ainda, irmãos, não é contraditório, e a segunda questão, não é contraditório um Deus que condena o egoísmo desejar que todos vivam para a sua glória. Não é contraditório um Deus que diz que nós não devemos viver para a nossa glória, querer que todos os homens vivam para a sua glória. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós olhamos para Deus e tentamos entender Deus com categorias humanas. E quando acontece isso, nós corremos o risco feio de falhar. Esses dois homens, Martinho Lutero e Erasmo de Roterdã, diante do humanismo de Erasmo de Roterdã, Martinho Lutero responde: seus pensamentos sobre Deus são por demais humanos. Irmãos, todo o preconceito que surge diante de pessoas que lidam conosco, tentando erguer uma imagem, projetar uma imagem para ser adorado, nós sabemos que isso é uma projeção de algo ideal. Quando nós lidamos com pessoas que tentam o tempo todo reafirmarem a sua posição, e nós muitas vezes lidamos com pessoas assim,
nós entendemos e percebemos que é uma tentativa de uma projeção de uma imagem para ser adorada. No entanto, irmãos, quando nós falamos de um Deus justo, nós falamos de um Deus que é justiça. Quando nós falamos de um Eduardo, um Fabiano, um Salvador da Núbia ou qualquer outro irmão que se tornam pessoas justas, nós falamos de alguém que, através de uma perspectiva de um ideal. No entanto, quando nós falamos de um Deus justo, nós falamos de um Deus que não é somente justo, mas um Deus que é justiça. Quando nós falamos de um Deus amoroso, nós falamos de um Deus que é amor. Paulo, observando isso, a dificuldade que nós temos em poder entender e pensar Deus nas categorias humanas, ele compõe esse hino, esse belo hino que nós cantamos aqui, uma parte dele. Vamos dizer juntos esse texto de Romanos 11, 33 a 36? Ó, profundidade da riqueza, Ele merece toda a honra e toda a glória, porque Ele é a fonte de todas as coisas. Você conhece alguém que conhece o pensamento de Deus? E conhece a razão de todas as coisas que existem? Se você conhece, por favor, nos diga que nós precisamos adorá-lo. Quem foi o seu conselheiro? Você conhece alguém que pode orientar a Deus nas decisões que Ele tem que tomar diante de si? Se você conhece alguém assim, por favor, você precisa nos dizer para que possamos o adorar. Quem primeiro lhe deu para que Ele o recompense? Você conhece alguém que deu a Deus a sua justiça, que deu a Deus o seu amor, que deu a Deus a sua honra? Se você conhece alguém assim, por favor, nos diga para que o adoremos. E Paulo termina esse hino: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, e por isso a ele, somente a ele, seja a glória para sempre. Amém. Interessante, irmãos, o Salmo 19 diz que a natureza adora ao Senhor, os céus proclamam a glória de Deus, o sol, as estrelas, os pássaros adoram ao Senhor. A Bíblia diz que os mares, quando as ondas batem, elas batem palmas ao Senhor. Toda a criação adora a Deus, e o único elemento da criação que tem sérias dificuldades com isso somos nós, seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. A natureza encontra o seu sentido vivendo, irmãos, para a glória de Deus. E conforme a primeira pergunta da Confissão de Fé de Westminster, nós também só encontramos sentido para a vida quando vivemos para a glória de Deus, quando vivemos para a glória do Senhor Jesus. Eu sei, irmãos, eu sei que esse pensamento é uma revolução no pensamento de boa parte dos cristãos do século 21. Eu sei. Sabe por quê, irmãos? Porque nós avaliando a fundo, que leva muitas pessoas à igreja, domingo após domingo, nós percebemos que não é Deus. Muitas pessoas têm como motivação ir à igreja, não para adorar a Deus. Vão à igreja porque precisam de cura, vão à igreja porque precisamos de dinheiro, vamos à igreja porque queremos solução para os problemas familiares. O século 21 tem se caracterizado por uma religiosidade que tem
No centro não Deus, mas o homem. E quando os reformadores proclamam, só lhe deu glória, eles estão, irmãos, proclamando a necessidade de uma religiosidade, de uma espiritualidade que coloca Deus no centro de todas as coisas. Diante de um câncer, Deus pode curar, e se Ele curar, louvado seja Deus. Mas se Ele não quiser curar, louvado seja Deus. Eu gosto de pregar, eu gosto de ensinar, é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que me desafia a cada dia. Se Deus continuar me permitindo pregar a sua palavra, louvado seja Deus. Mas se por algum motivo Deus não permitir mais que eu pregue a sua palavra, louvado seja Deus. A Ele toda a honra e toda a glória, independente daquilo que Ele tem feito por mim. Damos glória a Ele mesmo diante de fatos que não conseguimos, irmãos, compreender. Portanto, eu quero convidar você a nós refletirmos nesse texto, que é um texto muito conhecido, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Eu peço que você acompanhe. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse trecho é um trecho conhecido do Sermão do Monte. Sermão conhecidíssimo que está no capítulo 5 e segue adiante do Evangelho de Mateus. E esse trecho inicia com uma afirmativa. E essa afirmativa é bem conhecida de cada um de nós. Vocês são a luz do mundo. É uma afirmativa conhecida, nós vemos isso nas mensagens, nós vemos isso nas liturgias, é uma afirmativa conhecida entre os cristãos, de uma maneira geral. No entanto, a primeira pergunta que nós devemos fazer, porque nós entendemos que precisamos entender o texto para além daquele fragmento, entender o contexto do texto, para que ele não se torne um pretexto, é essa pergunta. A primeira pergunta: vocês são a luz do mundo? Vocês quem? De quem Jesus está falando? É importante responder essa pergunta, porque, irmão, se eu digo que Jesus fala para as multidões, e aqui o contexto é esse, Jesus está assentado, há uma multidão de pessoas em volta de Jesus, e mais próximo de Jesus, um grupo menor de discípulos. Se eu digo que Jesus fala às multidões, nós dizemos que Jesus está dizendo que as multidões são a luz do mundo. No entanto, se dizemos que Jesus falou para os seus discípulos, nós dizemos que os seus discípulos, os discípulos de Jesus, são a luz em meio à multidão. Veja o seguinte, no início do Sermão do Monte, o versículo 1, o texto diz: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. Esse é o contexto do Sermão do Monte. Jesus assentado, como naquela figura judaica conhecida do rabi, que tem os seus discípulos mais chegados, mas Jesus tem também diante de si uma grande multidão. Para a gente entender isso bem, a gente precisa qualificar discípulos e multidão. Vamos falar sobre os discípulos.
Quem eram os discípulos de Jesus? Homens e mulheres que andavam dia e noite com Jesus. Os discípulos de Jesus eram aqueles que creram que Jesus é quem afirma ser. Ou seja, Jesus não disse que era um homem especial. Jesus não disse que era um profeta privilegiado. Jesus não disse que era um homem acima da média. Jesus disse que ele era o próprio Deus encarnado. Os discípulos de Jesus criam que Jesus era quem ele afirmava ser, ou seja, o próprio Deus encarnado. Os discípulos de Jesus também viviam a partir dos ensinamentos de Jesus, ou seja, sendo ele, Jesus, o próprio Deus encarnado, obedecer os seus mandamentos se tornava algo realmente muito necessário. Porque além de ser o Deus conosco, é o Deus que nos orienta, que nos diz o caminho que devemos seguir. E os discípulos também eram aqueles que levavam outros até Jesus. Assim que os discípulos encontravam-se com Jesus, eles saíam, corriam, iam para a sua casa para contar que acharam o Messias, que encontraram Cristo. A mulher samaritana, quando teve um encontro com Jesus no poço de Jacó, diz o texto que ela sai, volta para a sua cidade e proclama aos homens de sua cidade que tinha encontrado o Cristo. No entanto, há um outro grupo ao redor de Jesus. As multidões. Sempre ao redor de Jesus, as multidões. E as multidões também têm as suas características. As multidões são acolhidas e servidas por Jesus. Eu diria que temos pessoas na igreja que acham que nós deveríamos desprezar as multidões. Que nós deveríamos focar em cuidar dos discípulos. No entanto, Jesus não agiu assim. Jesus tinha uma relação com elas, com a multidão. Jesus curava as multidões. Jesus se compadecia das multidões. Jesus dava o que comer às multidões. Sim, Jesus sabia da falta de compromisso das multidões, porque as multidões não são discípulos. As multidões oscilam. As multidões procuram Jesus por causa de suas necessidades. Mas Jesus as acolhia. Portanto, uma pergunta que eu quero já a priori trazer para você nesta noite. Quem é você? A qual grupo de pessoas você pertence? É a primeira pergunta que eu quero trazer a você. Você é o quê? É discípulo de Jesus? Ou seja, você crê que Ele é o próprio Deus encarnado? Você é alguém que tem procurado obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo? Você é alguém que tem levado, a partir desse encontro com Jesus, esta boa nova às outras pessoas? Ou você é multidão? Acolhido, servido por Jesus, mas desprovido de compromisso, e vivem numa relação utilitarista com Jesus a partir daquilo que se deseja? É a primeira pergunta que eu quero trazer a você nesta noite. Porque as multidões também ouvem a voz de Jesus. Eu quero te dizer que se você está aqui nesta noite, isso não quer dizer necessariamente que você é discípulo de Jesus. As multidões ouvem a palavra de Jesus. As multidões são alvo da bênção de Jesus. Há pessoas que estão na igreja por diversos motivos, que não o desejo de ser discípulo de Jesus. Há pessoas que cresceram na igreja, mas não necessariamente são discípulos de Jesus. Há pessoas que vêm buscar soluções para os problemas da sua vida. No entanto, os discípulos se comprometem com o reino de Deus. Esse gráfico, então, nos leva a um outro grande desafio, irmãos. E o desafio é este: como fazer as multidões discípulos de Jesus? O desafio não é necessariamente trazer multidões para a igreja. No contexto da igreja brasileira,
nós temos igrejas abarrotadas de gente, temos multidões procurando a igreja por diversos motivos. O desafio não é necessariamente trazer multidões para dentro da igreja, mas fazer com que multidões se tornem discípulos de Jesus. Por quê, irmãos? Porque multidões não transformam famílias. Por quê, irmãos? Porque multidões não transformam sociedades. Multidões não transformam cidades, não transformam estados, não transformam nações. E talvez por isso nós vivamos esta realidade. Há um grande número de homens e mulheres que se dizem discípulos de Jesus na igreja brasileira. Mas não há transformação desta sociedade, porque talvez essa boa parte desta multidão ainda não seja discípulo. Vocês são a luz do mundo, vocês quem? E a gente lembra então que no início do Sermão do Monte, no capítulo 5, do versículos 3 a 10, Jesus vem com as suas bem-aventuranças, 8 bem-aventuranças que então caracterizam os discípulos de Jesus. No entanto, essas bem-aventuranças são o perfil dos discípulos. No entanto, ele termina no versículo 11 dizendo o seguinte: bem-aventurados serão vocês, e vocês aqui volta, quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. As multidões não aguentam esse tranco. Quando as perseguições chegam, quando a situação fica difícil, as multidões abrem o bico, as multidões amarelam. Nós ouvimos aqui uma história do pastor que é missionário no Iraque, numa nação onde há forte perseguição aos cristãos. Quando em muitas situações, muita gente foge da raia. Mas não precisamos ir muito longe. Situações em que, por exemplo, na nossa vida cotidiana, comerciantes que são e que vivem no meio da sociedade corrupta, diante da necessidade muitas vezes de sonegarem impostos, escolhem não ser discípulo de Jesus, sonegando impostos. Pessoas que vivem essa realidade de perseguições no seu dia a dia. No entanto, são multidões que abrem o bico, que não conseguem manter a sua firmeza diante de tal realidade. Gente que só faz parte da multidão quando a perseguição vem na profissão, quando a perseguição vem na universidade, quando a perseguição vem na família, sai fora, amarela, dilui. E o texto ainda continua, no versículo 12. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Oséias, da mesma forma que esses homens foram perseguidos no passado, que viveram antes de vocês, da mesma maneira. Porque esses homens foram perseguidos, irmãos, porque eles resolveram não se dobrar ante uma cultura que prevalecia, que era uma cultura anti-Deus, mas decidiram andar na contracultura, e por isso foram perseguidos. Portanto, respondendo à pergunta que nós fizemos no início, irmãos, quem são esses vocês? Quem são esses que são a luz do mundo? A luz do mundo são os pobres de espírito, que não têm nada para dar a Jesus, ao Senhor, mas ganharam o reino dos céus. Os discípulos são aqueles que choravam, porque reconheciam a sua condição de pecadores, mas eles foram consolados. Os discípulos de Jesus são aqueles mansos, que não sabiam como lutar contra o poder opressor, mas eles receberam a terra por herança. Os discípulos de Jesus eram aqueles que tinham fome e sede de justiça, mas foram satisfeitos.
aqueles que se tornaram misericordiosos por serem alvo da misericórdia. Portanto, quem são os discípulos? Os que são insultados, os que são perseguidos, os que são caluniados. Por quê? Porque vivem como luz no meio de uma sociedade dominada por uma cultura de trevas. Os discípulos são aqueles que vivem como luz no meio de uma sociedade dominada por uma cultura de trevas. Deixa eu exemplificar aqui. E sempre nós usamos profissões, né, de pessoas que exercem profissões aqui. Mas, por exemplo, quando um policial militar decide ser discípulo de Cristo, não tem jeito. Sendo luz, há duas características aqui e duas manifestações disso. Aquele que é luz se torna referência, porque ele norteia o caminho de pessoas. Mas aquele que é luz também, ele se torna alguém não desejado, porque ele lança luz à escuridão que beneficia muitas pessoas. Um policial que, por exemplo, um policial que decide ser luz, não tem jeito, ele vai trazer para junto de si dificuldades dentro da sua corporação. Um advogado que decide ser luz, ele pode sim se tornar uma referência, mas não tem jeito, ele vai incomodar outros profissionais e vai trazer para si dificuldades. Um político, hoje, irmãos, graças a Deus, hoje acabou a musiquinha lá perto da minha casa. Eu moro em Belford Roxo, segundo turno, acabou, irmãos. Louvado seja o Senhor, toda a glória a Ele. Eu não vou precisar ouvir as musiquinhas amanhã. Mas um político que decide então ser luz, ele vai precisar de muito da graça do Senhor e da bênção do Senhor. Eu não tenho dúvida de que ele vai enfrentar sérias dificuldades no meio da sua profissão e do seu exercício. Por essa razão, irmãos, é que discípulos de Jesus marcam a história. Eles transformam sociedades. Eles são perseguidos, mas se transformam também em referência que norteia a vida de tantos outros. Multidões não podem marcar a história, porque ao menor indício de perseguições, elas espalham. Portanto, a lógica de Jesus é esta, versículos 14b e 15. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Se eu quero esconder uma cidade, eu não a construo no monte. Se eu quero esconder uma cidade, eu a construo no vale. Quem constrói uma cidade sobre um monte não quer escondê-la. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Quem acende uma candeia, quem acende uma lâmpada, quer iluminar, ou seja, não a coloca embaixo de uma vasilha, mas coloca ela no lugar mais alto do cômodo. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Ou seja, irmãos, se Deus quisesse construir cidades escondidas, as construía nos vales. Ou seja, se Deus quisesse ter candeias debaixo de vasilhas, Ele não as acendia. Nós somos as cidades nos montes, nós somos as candeias acesas. E por quê? Ele quer que nós brilhemos. Ele quer que a gente brilhe. Veja o seguinte, irmãos. A lógica de Jesus, seus discípulos são como uma cidade sobre o monte, como uma candeia acesa, e isso porque ele tem um propósito.
E o propósito de Deus e de Jesus é esta: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que, primeiro, vejam a sua obra, vejam as suas boas obras. E segundo, vendo as suas boas obras, glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Brilha a luz de vocês. Quando nós proclamamos e afirmamos só lhe deu glória, somente a Deus a glória, nós estamos dizendo: Senhor, nós queremos que a nossa luz brilhe. Para quê? Para que a multidão veja as nossas obras e então, como consequência disso, glorifiquem ao Pai, ao nosso Pai que estás nos céus. Só lhe deu glória. Portanto, quais são as obras que glorificam ao nosso Pai? Obras de misericórdia. Nós somos parte de uma sociedade onde há pessoas que ainda se indignam diante das dificuldades da sociedade. Mas nós temos muita dificuldade de tomarmos atitudes concretas. Ficamos indignados. Colocamos a nossa indignação nos Facebooks. Mas não tomamos atitudes, irmãos, para que a multidão veja as nossas boas obras, para que glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Nicholas Winton está aqui com uma criança nos seus braços. Não é sua filha, não é sua sobrinha. Essa criança é uma criança judia. Nicholas Winton, um inglês, ele foi para a Tchecoslováquia com um de seus amigos. Ele percebe em 1939 que havia na Tchecoslováquia um perigo iminente que aconteceria depois. A Alemanha nazista estava naquele lugar e muitas pessoas, muitos judeus seriam mortos. Nicholas Winton, então, realiza algo que talvez nós disséssemos impossível. Ele consegue fazer com que 699 crianças judias sejam retiradas da Tchecoslováquia e sejam levadas à Inglaterra. 699 crianças que foram salvas do Holocausto. Esse cristão, Nicholas Winton, depois que realizou essa obra maravilhosa, ele escondeu tudo o que havia feito. Casou-se. E depois de muitas décadas, a sua esposa, olhando o porão da sua casa, descobriu todas as cartas, tudo o que o Winton tinha escrito sobre aquela obra maravilhosa que ele realizou. E aí, irmãos, o Winton, já idoso, participou de um programa de televisão. E eu queria mostrar para vocês uma imagem desse programa de televisão. Tá? A narração é do Chapelain, não? Sérgio Chapelain, né? Mas eu queria mostrar, vocês estão rindo, né? Vocês gostam, né? Mas eu quero mostrar para vocês o que acontece na vida deste homem que tentou esconder a sua luz por tanto tempo. Vejam. Está com o som aí? Desde que a história de Winton se tornou pública, ele começou a receber todo tipo de homenagens. A rainha da Inglaterra chamou ao palácio para entregar uma condecoração. O governo da República Tcheca fez uma grande homenagem.
o presidente dos Estados Unidos mandou uma carta de elogios e agradecimentos. Mas o agradecimento mais comovente veio daqueles que Winton um dia salvou da morte certa. Um programa de TV em inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. Primeiro, a apresentadora avisa a Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. A apresentadora pede: quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor. O agradecimento vem em forma de aplausos demorados e lágrimas. Tanto tempo depois, só havia uma palavra a dizer a ele: obrigado. Obras de misericórdia. Pessoas que têm coragem de dar vazão às indignações diante das injustiças. E o que não falta na sociedade pós-moderna do século XXI são injustiças. Pessoas que têm coragem de sair do comodismo e da zona de conforto. Têm coragem de colocar a sua própria pele em risco para que a sua luz brilhe, para que o seu Pai seja glorificado através de sua vida. Obras de excelência. Ai, como é difícil hoje ser um professor no Brasil e ganhar, não é isso, professores? Uma merreca. E ainda sermos bons professores. E não termos como justificativa para a mediocridade na nossa ação, na nossa profissão, justamente isso. Eu faço o que eu recebo para fazer. Se eu recebo muito pouco, eu faço muito pouco. Eu gosto de lembrar da história de Fídias. Fídias, um escultor grego que esculpia as imagens que eram colocadas nos templos gregos. Fídias, esculpindo uma de suas imagens, chega um de seus amigos naquela oficina e diz para Fídias: Fídias, menos Fídias, você está esculpindo as costas da estátua. Por favor, Fídias, essa estátua vai ser colocada em algum templo e ninguém vai ver as costas da estátua. E Fídias então responde àquele homem: os deuses verão. Nós resplandecemos a luz de Cristo, irmãos, quando além de fazermos obras de misericórdia, nós também fazemos tudo o que fazemos com excelência, fazemos da melhor maneira, sejamos nós professores, sejamos nós donas de casa, sejamos nós advogados, sejamos nós o que formos. Fazemos para a glória de Deus. Obras que glorificam o nosso Pai, obras de ética. Pessoas que entendem, percebem a necessidade de viverem uma vida honesta. Portanto, queridos irmãos, encerrando a nossa palavra desta noite, eu quero parar e junto com você refletir para a gente praticar.
fazendo duas perguntas. Nossa relação com Deus, a minha relação, a sua relação com Deus, tem sido estabelecida com a consciência de que não é Deus que existe para nós, mas nós que fomos criados e salvos para a glória de Deus. Isto é muito sério. E no encerramento deste mês da reforma, eu quero te fazer essa pergunta sinceramente. Quero que você responda a você mesmo, sinceramente. A nossa relação com Deus tem sido estabelecida com a consciência de que não é Deus que existe para nós. Nós não estamos aqui para sermos beneficiados por Ele. Nós viemos aqui para adorá-lo, para bendizê-lo. Isso aqui não é entretenimento. A nossa relação com Deus não deve ser uma relação de barganha. Ele já me deu tudo o que eu preciso, e Paulo fala isso com todas as letras. A tua graça, Senhor, me basta. E a segunda pergunta: quais são as decisões que nós, irmãos, precisamos tomar hoje para que a glória de Deus seja manifesta através de nossas vidas, com atos de misericórdia, excelência e ética? Porque, irmãos, o desafio vem agora. O desafio é na hora que a gente sair por aquela porta. O desafio é amanhã, quando a gente acordar cedo para ir para o nosso trabalho. O desafio de sermos luz e afirmarmos com a nossa vida: só lhe deu glória, somente a Deus a glória, para que as pessoas olhem para nós e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Este é o desafio. O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos deixar de fazer? O que nós precisamos jogar fora? Que atitude nós precisamos mudar para que as pessoas vejam em nós a glória de Deus? Reafirmamos que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus, para a sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento. Se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o poder, a comunhão, as doces e eternas consolações do Divino Espírito repouse sobre vós, queridos irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre.